Olá, queridos amados irmãos e irmãs, salve Maria Santíssima, que a paz esteja em vossos corações, que todos nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo. Como prometi, eu vou estar aqui iniciando uma live de perguntas e respostas, tá bom? Teve alguns irmãos que me enviaram algumas sugestões, de algumas perguntas e me pediram para me gravar. E aqui nesta live eu vou estar fazendo esta gravação, principalmente para essas perguntas que me enviaram. Mas se der tempo, eu vejo a possibilidade de responder até mesmo outras, se também eu souber, Também não é, eu não sei de tudo, mas eu busco estudar a Santa Igreja, já para que a gente possa evangelizar cada vez mais. Eu quero a sua participação em compartilhar esse vídeo, tá? Compartilha, marca teus amigos, para que nós possamos atingir o máximo de pessoas possível. Então eu conto com sua participação em você compartilhar esse vídeo, tá bom? Já estou colocando aqui na página Sou Feliz por Ser Católico. Já existem aqui algumas páginas que me colocam como moderador e eu sempre compartilho nessas páginas, Página Sou Feliz por Ser Católico, também tem Sou Católicos Incomodados que se Convertam. Muito boa essa página, Acho muito interessante esse nome. Tá, aqui também já estou compartilhando. Mandar um abraço aí para o meu amigo Cláudio Campos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, meu irmão. E o trabalho de evangelização que você desenvolve também pelas redes sociais. Então, galera, vai compartilhando aí, marca seus amigos, tá bom? Que eu já vou começar. Deixa só eu compartilhar aqui mais uma página. A página Jesus, o Bom Pastor, também é uma página que me apoia nesta evangelização. Você que tem páginas católicas, me adicione, viu? Me adicione que nós vamos juntos aí desenvolvendo esse trabalho de evangelização, tá bom? Também vou postar aqui na página Nossa Senhora das Graças. Uma página muito abençoada também, tem acho que é mais de 100 mil pessoas aí seguindo. Então louvado seja Deus por isso, tá bom? Então, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos mais uma vez. Eu fiz uma live ontem, mais de meia-noite, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Já está quase com 4.000 visualizações. Isso é muito bom, muito importante, para que nós possamos atingir cada vez mais os corações com a verdade da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Amém? Então, vamos começar. Eu recebi, como eu estava dizendo a vocês, eu recebi algumas sugestões de vídeo, Algumas sugestões de vídeo. As pessoas fizeram algumas perguntas aí para mim. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui já com essas perguntas e irei desenvolver aqui, juntamente com vocês, esse estudo abençoado pelo Senhor. Vamos então iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Entregando assim então nas mãos da Imaculada Sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos conduza, nos conceda a graça da sabedoria, para que possamos mergulhar na verdade da Santa Igreja, na verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amados irmãos e irmãs, eu quero iniciar aqui essa parte das perguntas, Pela primeira pergunta que me fizeram. De ontem para hoje eu abri espaços, inclusive divulguei o meu número, Você que ainda não tem o meu número, meu contato do WhatsApp, deseja me enviar uma pergunta, dando assim uma sugestão, eu
lhe passo, tá bom? O DDD é 85, o número é 99613 3593. DDD 85, o número é 99613 3593. Amém? Qualquer coisa não tiver dado tempo de pegar aí, se você pegar na linha do tempo do meu Facebook, lá tem uma publicação que eu postei o número, tá certo? Bom, gente, teve uma pessoa que me enviou uma pergunta da seguinte maneira: Daniel, como devo me comportar diante dos ataques protestantes, principalmente quando esses ataques vêm de familiares? Né? Essa pergunta aqui é muito interessante, meus amados irmãos, porque nós estamos cada vez mais sendo profundamente atacados, tá? Antes de eu responder essa pergunta, se possível, você que está me assistindo, publicar aí nos comentários, né? Comentar aí o nome da sua cidade e do estado que você mora, tá bom? É muito importante isso. E que você compartilhe, tá? Então, meus amados irmãos, essa pessoa perguntou como devo me comportar diante dos ataques protestantes, principalmente quando esses ataques vêm de familiares. Isso é muito complicado, né? Porque muitas das vezes a gente fica meio que com medo de ofender os nossos familiares que são protestantes ou espíritas ou que são de alguma seita. E muitas das vezes nós somos atacados dentro da própria casa, dentro da própria família. Existem muitas pessoas passando por esta realidade, inclusive eu tenho familiares protestantes. Graças a Deus eles não me atacam, até porque eles já foram refutados, eles perceberam claramente que eles não têm argumentações para passar por cima das argumentações que eu apresento, entendeu? Então, eles não me atacam. Mas muitas pessoas sofrem com isso e muitas vezes não sabem como reagir. Às vezes a gente até perde a paciência e desce a lenha, né? Às vezes a gente acaba aqui perdendo a paciência. E o que o diabo quer é isso, é tirar você da sua paz. Então, uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas é: diante de todo conflito, seja você a paz. Diante de todo conflito, seja você a paz. Primeira coisa que você tem que entender é isso. Quando vierem com ataques, né, tanto sendo familiares ou não, independente de quem for, se estiver atacando sua fé e você talvez não saiba responder, né, com passagens bíblicas, porque geralmente eles querem exigir de nós textos prontos, né, capítulo tal, versículo tal, eles tentam fazer isso. E quando isso acontecer, o que é que você faz? Primeira coisa que você tem que ter como consciência, certo? 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 33, vai dizer que o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. Já no capítulo de número 1 de Gálatas, se você for ver ali a partir do versículo de número 5, você vai encontrar claramente que não existem dois evangelhos. O que existe são pessoas que querem colocar confusão em nosso meio. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai nos falar que o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de unidade, é um Deus de tranquilidade. Sendo que também, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos expressões apologéticas, de disputas de argumentações. Sendo que muitas pessoas não conseguem, né, disputar em argumentações com os protestantes, principalmente quando se trata de familiares. A melhor forma de você vivenciar esses momentos, primeira coisa, é você deixar bem claro para o seu familiar ou para um conhecido seu, seja lá quem for, um estranho que venha atacar sua fé, que você acredita na interpretação da Igreja Católica Apostólica Romana. Na nossa fé católica, nós temos 3 pilares, né? A tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, nós temos esses 3 pilares da qual nós somos submissos. Então, embora que o protestante venha com capítulo e versículo, a interpretação deles estão erradas. Por quê? Porque a interpretação daquelas pessoas é uma interpretação falsa. Quem tem a responsabilidade de interpretar os textos das Sagradas Escrituras é a igreja. Isso está no catecismo, né? A igreja, ela que tem a autoridade de interpretar os textos da Sagrada Escritura. Meus amados irmãos, então, se você já deixa bem claro isso, a pessoa já não vai te importunar muito tempo. E se ela insistir, você se ausenta. Não adianta você debater com uma pessoa que não dá nem a oportunidade de você falar.
Tem protestantes que você começa a argumentar, ele já mete um assunto, mete outro, que mete outro, e aí fica complicado de você dar uma argumentação, de você falar a sua posição. Então, o que é que acontece? É muito importante nós termos um estudo do Catecismo da Igreja Católica para que nós possamos ter esse esclarecimento dos 3 pilares da nossa fé, que é a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Os 3 estão em estreita unidade, existe um laço, né, inquebrantável entre a tradição, a palavra de Deus e o magistério. Sendo assim, meus amados irmãos, nós precisamos ter submissão a isso. Então, nós católicos não acreditamos na interpretação dada pelos homens. Nós acreditamos na interpretação dada pelo Espírito Santo por meio da igreja. Existem 2 formas da verdade chegar até nós, a forma oral e a forma escrita. Daniel, onde é que eu posso encontrar textos da Sagrada Escritura que me confirme isso que você está dizendo? Por exemplo, 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja é que é coluna e baluarte da verdade, não é a interpretação dos homens. Tanto que em Mateus 16, do 13 em diante, Jesus vai deixar bem claro, né, que não é a opinião do povo que está com a verdade, é a opinião do magistério. Por isso ele diz, o que é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é fulano, outros dizem que tu é beltrano, e depois ele vai dizer, e vocês, o que dizem que eu sou? Né? E ali, São Pedro, ele fala, né, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus ele vai dizer ali o que acontece para que a mensagem verdadeira chegue até nós. Né? É uma ação de Deus através do Sagrado Magistério. Essa conclusão que eu tirei, meus amados irmãos, não foi da minha opinião própria. Né? Isso é o Catecismo da Igreja que ensina. Está aqui no número 85 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Então, cabe à igreja a interpretação da Sagrada Escritura, e não ao seu vizinho, e não ao pastor lá da esquina. Não, cabe à igreja, porque a igreja é que é coluna e baluarte da verdade. A grande prova disso, meus amados irmãos e irmãs, é a lista dos livros canônicos, que não tem nenhum capítulo e versículo da Bíblia falando a lista dos livros canônicos. Quem então constituiu esta lista de livros sagrados que estão nas Sagradas Escrituras? A igreja no século IV. Então, acreditar na Bíblia Sagrada como palavra de Deus e desacreditar da igreja é uma atitude altamente sem lógica, porque foi a igreja que nos confirmou isso. Tanto que Santo Agostinho diz, se os evangelhos não me levassem a crer na igreja católica, eu desacreditaria dos evangelhos. Por quê? Porque é a igreja católica que os confirma. Na Patrística, Irineu de Leão, no Contra Heresias, né, no 5º livro, ele vai falar assim: a pregação da igreja é, portanto, verdadeira e firme, e nela há caminho único e idêntico em todo o mundo. Ela foi concedida à luz de Deus. Veja, que ele fala claramente, isso nos escritos Contra Heresias, que a pregação da igreja é, portanto, verdadeira e firme, e nela há caminho único e idêntico em todo o mundo. Ou seja, a Igreja Católica ela não tem milhares de interpretações, ela não tem várias denominações independentes, ela tem uma única doutrina, uma única verdade. Amém? Na Patrística também, Irineu de Leão, no Contra Heresias, ele também chega a dizer: não és tu que fazes Deus, mas Deus quem fazes a ti. Veja, não és tu que fazes Deus, mas é Deus quem faz a ti. Então, existem muitas interpretações espalhadas por aí, né, que fabricam o Deus do seu entendimento carnal e não o Deus verdadeiro. Então, a Igreja Católica, ela é a coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, por ser coluna e baluarte da verdade, ela é quem tem a autoridade de interpretar os textos das Sagradas Escrituras. Então, aqui foi a minha primeira resposta. Deixa eu ver quem está participando aqui. Robson está participando. Fernanda Evelyn, que Deus abençoe. Muito obrigado, tá? De Jaci, que Deus abençoe vocês poderosamente. João Batista de Maria, uma galera aí. Louvado seja Deus. Então, essa foi a primeira pergunta que me fizeram. Tá aqui minha resposta.
se comporte, né, diante desses ataques com esse posicionamento, esclareça que você crê nos 3 pilares da fé católica e não nas interpretações que aquela determinada pessoa está fazendo. E se você vê que é perca de tempo, tá ali, entendeu? Silencia, se ausenta e reza. Não adianta você debater com pessoas fanáticas que não dão nem a oportunidade para você falar. Então não adianta. Amém? Bom, a segunda pergunta que me fizeram foi assim: missionário, todo dia vejo vultos e pisadas dentro de casa. Muitas vezes sinto medo. Como devo reagir? Bom, muitas vezes, minha irmã, isso aí é apenas fruto da imaginação, né? Muitas das vezes é fruto da imaginação. Pode ser, sim, um combate espiritual que lhe cerca. Sim, pode ser. Mas não fique já tomando como demônios, né? Como espiritualidades querendo roubar a sua paz, porque muitas das vezes é apenas uma tendência que você tem a imaginar, né, que tudo é o diabo, que fizeram um tipo de macumba, de bruxaria contra você, e você acaba que, por esse medo estar muito intenso dentro de você, você acaba que toda movimentação você achando que é um demônio, que é um espírito das trevas que está rondando. Diante disso, diante desses medos, né, diante dessas suas preocupações, você deve se revestir em oração, né? Quando isso acontecer, reze, entregue na mão de Deus. O demônio, ele jamais vai conseguir vencer uma pessoa que reza, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Então, se você escuta essas pisadas, esses vultos, né? É muito importante você fazer momentos de oração na sua casa. Chamar algumas pessoas para rezar o Santo Terço, rezar em família, né? Sempre estar tendo momentos de oração, da leitura da palavra de Deus, no meio familiar. Você rezar na sala da sua casa, por exemplo. Mas como passar diante dessas situações, né? Como reagir? A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, vai dizer assim: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revestir-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. A palavra vai nos dizer que nós precisamos nos revestirmos da armadura de Deus, né? Para que possamos resistir às ciladas do demônio. Então, se isso é uma espiritualidade diabólica, né? Se isso é o demônio, se você começa a rezar, começa a colocar ali os seus pedidos na presença de Deus, com certeza Satanás ele vai fugir. O diabo corre, né? Invoque sempre, peça sempre a intercessão da Santíssima Virgem Maria, ela que é nossa mãe, corredentora, ela passa na frente, pisa a cabeça de toda serpente, né? O texto continua dizendo: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento de vosso dever. Ficai alertas, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, abraçai o escudo da fé, com que possais apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Pega a palavra de Deus, reza com a palavra, pega o teu santo terço, vai fazer tua oração e não deixe que o medo lhe domine ao ponto de você entrar em um desespero intenso. Até porque se for de fato uma espiritualidade das trevas, vai correr para um lado, para o outro, vai até poder gritar, não sei, mas jamais você pode ter um medo ao ponto de você pensar que aquele espírito é mais poderoso do que Deus, né? Deus é onipotente. O demônio, ele tem poder? Tem, mas ele não é onipotente. Deus é mais poderoso, né? Padre Gabriel Amós, ele que é um dos maiores exorcistas da igreja, ele foi, né? Já está na eternidade, que Deus o tenha. Ele chegou a dizer, né? O demônio, ele tem sim poder. E principalmente, meus amados irmãos, quando nós damos autoridade demais a Satanás. O diabo,
Se ele vê que você está com medo, você fica aprisionado demais no medo, você não reza, você não busca a presença de Deus, aí é que ele vai atormentar mesmo sua vida. Então, espero que eu tenha respondido aí o questionamento da pessoa que me enviou essa pergunta, tá bom? A outra pergunta foi de um irmão que falou sobre a modéstia. Ele perguntou da seguinte maneira: por que muitos ditos católicos, principalmente grande parte das mulheres, não valorizam o corpo e se vestem indecentemente como as do mundão, né? Ele perguntou aqui o porquê que tantas pessoas que até se dizem católicas se vestem, né, como as pessoas mundanas, né? Se comportam como as pessoas mundanas. Bom, eu vou pegar aqui na palavra de Deus, 1 Timóteo. É muito bom a gente se utilizar de textos bíblicos, porque uma pessoa que fala que é católica, né, e se veste, se comporta como pessoas mundanas, esta pessoa não está se comportando como uma verdadeira católica, né? E essa questão da modéstia não é só para as mulheres, também para os homens. Existem muitos homens que tiram fotos sem blusa, e isso pode ser causa de queda. Você publicar fotos na internet sem blusa, né, ou só de sunga, tome muito cuidado com isso, né? Você já imaginou? Os santos não iriam fazer isso, né? Então, tem que ter muito cuidado. A modéstia, ela também é para os homens, não apenas para as mulheres. Então, tomem muito cuidado, tá certo? Meus amados irmãos, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, no versículo 9, diz assim: do mesmo modo, quero que as mulheres usem trajes honestos, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Veja, a questão da modéstia não é uma interpretação própria nossa, não se trata de uma radicalidade nossa, no sentido de que essas pessoas que dizem que não pode usar short curto, roupas decotadas, são radicais demais. Não é um pedido nosso, não é uma lei nossa, entendeu? É uma lei de Deus, é um pedido de Deus. O viver a castidade está vinculado a isso, né? Se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, deixa eu pegar aqui o Catecismo da Igreja, onde vai falar sobre a castidade, veja só. Pegar aqui, está aqui no número 2347 do Catecismo da Igreja, que vai falar assim, né? A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo. Veja, é uma forma até de caridade uma pessoa viver a modéstia. Por quê? Porque isso envolve a castidade, né? Uma pessoa que não vive a modéstia, ela está fazendo outras pessoas pecarem contra a castidade. Então ela está sendo um combustível para que o pecado aumente nos corações. Tanto que Jesus ele dá uma forte exortação, né? Quando ele diz que a mulher, quando ela é desejada de forma obscena pelos homens, né, ela peca em adultério juntamente com aquela pessoa. Então Jesus ele quis dizer que as mulheres não podem dar oportunidades, né, principalmente com as vestes, do homem pecar contra a castidade, né? Então a castidade, viver a castidade é uma forma amigável. E lá no número 2348 vai dizer assim: todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo. Será que as suas vestes pode ser considerada como um se vestir de Cristo? Você mulher que está me escutando, será que se Nossa Senhora chegasse na porta da sua casa, né? Eu vi isso na internet, achei muito interessante, quando lá diz assim, se Nossa Senhora tivesse uma chuva muito forte e ela molhasse suas roupas e fosse na sua porta, mulher, pedindo a você uma roupa emprestada para ela, será que você teria vestes para vestir a Santíssima Virgem Maria? Né? Será que Nossa Senhora vestiria suas roupas? Né? Então, é muito importante refletir sobre isso. Então, todo batizado é chamado à castidade. O cristão se vestiu de Cristo, modelo de toda castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. Perceba uma coisa, a castidade se trata disso, né? De se guardar, de se preservar, né? Por amor a Deus. Então, diante disso aqui, o que é que nós podemos encaixar na questão da modéstia? Quando você não vive a modéstia, você está cometendo pecados contra a castidade e fazendo outras pessoas também pecar contra a castidade. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Os verdadeiros católicos,
né, se vestem de forma modesta, né, de forma respeitosa, assim como 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 9, recomenda. E isso aqui não serve unicamente para as mulheres, né? Eu recomendo vocês, meus amados irmãos, pesquisarem na internet Carta de Santa Ângela de Foligno. Procura isso, né? Carta de Jesus Cristo a Santa Ângela de Foligno, tá bom? Nossa Senhora em Fátima chegou a dizer da seguinte maneira, a Jacinta, né? Ela disse: virão umas modas que ofenderão muito ao nosso Senhor. As pessoas não devem andar com a moda. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Então, Deus ele não voltou atrás. Deus ele não mudou de ideia, né? A exigência é a mesma, entendeu? Então, Nossa Senhora disse que a igreja não possui modas. Então, nós não podemos andar de acordo com as modas mundanas. E o mundo hoje está muito pervertido, por sinal, né? As mulheres estão se vestindo de uma forma bastante indecente. Muitas das mulheres, não são todas, mas muitas. Os homens da mesma forma. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Inclusive, a outra pergunta dá pra gente encaixar nessa que eu acabei de responder. Quando o irmão disse assim, o irmão tem muito problema com a questão da castidade. Ele escreveu para mim assim: Daniel, penso constantemente em sexo. Quando vejo alguém que tem uma beleza física, veja só, que tem uma beleza física, já me vem imagens em minha cabeça. Já cheguei a me masturbar mais de 10 vezes por dia. O que devo fazer? Né? Então, primeiramente, eu vou esclarecer sobre a questão dos maus pensamentos. Né? Santo Afonso de Ligório ele chegou a dizer que não são os maus pensamentos que nos fazem perder a Deus, e sim os maus consentimentos. Existem muitos pensamentos pornográficos na sua cabeça, pensamentos que ofendem a Deus. O grande mal não é o mau pensamento. O grande mal é o mau consentimento dos mesmos. Ou seja, quando você pensa e você se escraviza naquele pensamento ao ponto de você se submeter àquilo que pensa. Se o pensamento é impuro, se o pensamento é contra a castidade, se a pessoa não tiver uma vigilância, não tiver uma oração, não tiver, podemos dizer, uma mortificação da carne, acontece o quê? A pessoa acaba se entregando, né, sendo submisso àquele mau pensamento. Então, é muito importante você entender isso, que não é o mau pensamento o grande mal. Não é o mau pensamento, é o consentimento dos mesmos. O Beato Tiago Alberione também reconhece que isso é uma batalha muito grande, né, a questão da castidade. Ele diz assim: entre as batalhas humanas, a mais dura, uma das mais duras são as combatidas pela castidade. Né? Entre essas batalhas humanas, as mais difíceis são referentes à castidade. Muito difícil, né? Mas eu vou até, de certa forma, aqui consertar isso que eu acabei de dizer. É difícil, né? Tem muita gente que diz é difícil, mas Santo Antônio de Pádua, meus amados irmãos, ele disse que nada é difícil para aquele que ama. Né? Se você passa a buscar o amor de Deus, verdadeiramente, se você exercita, por exemplo, a questão do jejum, é muito recomendável para essas pessoas que têm problemas, né, da castidade e tal, é muito recomendável você fazer jejum, né? A prática do jejum é muito importante. Por quê? O jejum, ele é como que um treinamento de renúncia àquelas coisas atrativas, né? Por exemplo, você faz um jejum de comida, você está ali renunciando uma comida que está te atraindo. Quando você estiver diante das tentações, você vai se utilizar desses exercícios que você tem com a prática do jejum, a prática da renúncia de atração. Então, se você quer vencer esse problema que você tem, né, busca mais a vida contemplativa, né, busca mais desviar os olhos das ocasiões de queda, orar com mais intensidade. A prática do jejum é muito importante, tá bom? Beato Tiago Alberione também diz assim: Deus mesmo trabalha por quem trabalha por ele. Se você quer vencer as suas más tendências, ocupe sua mente com aquilo que é santo. Né? Uma boa leitura de um bom livro, né? A questão da oração. Recomendo demais o Santo Rosário, buscar rezar o Santo Rosário. É muito importante você se engajar num grupo da igreja para que você possa ocupar a sua mente
com algo sagrado, é muito importante. São Vicente de Paulo também chegou a dizer assim: quanto mais nos esvaziarmos de nós mesmos, tanto mais Deus nos vai encher. Então, precisa acontecer um esvaziar de si, para que Deus possa nos encher, né? O combate vai por esta linha aí, o jejum, a oração, né? Buscar fazer sempre penitências, estudar sobre essa questão da castidade é muito importante. Santo Afonso de Ligório, por exemplo, ele chega a dizer que os nossos olhos é as janelas da alma. Então, muitos desses maus pensamentos vão ser combatidos a partir do momento que você saber se policiar nos seus olhos. E isso é uma renúncia, né? Exige uma renúncia de cada um de nós. Exige, sim, uma renúncia muito intensa. A outra sugestão, meus amados irmãos, aqui já finalizando esta live, né? Acredito que já está um pouco travando aí. Quando passa de meia hora, parece que começa a ficar mais difícil, tá? Mas é sobre a questão da liberdade religiosa que está sendo ameaçada na Bolívia, né? Segundo as informações, meus amados irmãos, Evo Morales, né? Ele está trabalhando para criminalizar qualquer tipo de trabalho de evangelização. Se levantou verdadeiramente contra, né? Decretou guerra contra os cristãos, contra a religião. No artigo 88, que prevê condenação de 7 a 12 anos, né? O artigo 88. Aqui, segundo a informação, está assim: lideranças evangélicas e católicas da Bolívia estão denunciando a tentativa do presidente Evo Morales de criminalizar a evangelização. O novo Código do Sistema Criminal Boliviano, né? Vai ser esse artigo 88, que prevê com prisão de 7 a 12 anos. Né? Uma pessoa que sair com a Bíblia na rua evangelizando, por exemplo. O problema é que seu 12º parágrafo caracteriza como crime o recrutamento de pessoas para participação em organizações religiosas ou de culto. Veja, eles querem criminalizar a religião, né? Ou seja, você não vai ter mais a liberdade religiosa. Diz no noticiário, né? O novo Código do Sistema Criminal acaba com a liberdade de imprensa nos artigos 309 ao 311, que tratam da injúria e difamação. Na prática, eles prevêem a prisão para quem fizer denúncias contra o governo e os políticos bolivianos. Aqui também diz assim, irmãos: o argumento central do governo boliviano é que a liberdade de expressão, seja ela religiosa ou na imprensa, é uma concessão do Estado. Esse é um pensamento típico das ditaduras, que aproxima mais ainda a Bolívia da Venezuela, que compartilha do mesmo ideal bolivariano, que nada mais é uma forma latino-americana de comunismo. Para quem não sabe o que é o comunismo, é uma seita internacional que tem por objetivo estabelecer o governo satânico na Terra, né? Propagando assim uma imagem do materialismo, querendo tirar Deus do centro e colocar o materialismo, querendo colocar na cabeça das pessoas, que você não precisa de Deus, você não precisa de religião, que assim que você morrer tudo acaba. Então a questão da Bolívia vem muito por esta via de pensamento, esta via comunista, né, desgraçada, que tenta banir totalmente a questão da religião. Então, diante disso, o que é que nós devemos pensar? A primeira coisa, nós devemos rezar, né, pelos bolivianos, rezar por aquela nação, que caia por terra toda essa maquinação do diabo, e termos um alerta muito intenso referente a essas situações. Por quê? Porque você precisa analisar os candidatos, né, que você vai votar, as pessoas que você vai confiar o seu voto. Se forem pessoas que sejam vinculadas com essas ideologias, com essas seitas internacionais, né, porque o comunismo é uma seita internacional materialista, ateísta, que quer colocar Deus de lado e colocar o materialismo no centro. Se você passa a votar em pessoas que possuem uma ligação forte com esses tipos de ideologias, esses tipos de seitas, o que é que acontece? Você está cometendo um crime, né? Um pecado muito grave. Inclusive, aqui, segundo o noticiário que chegou em minhas mãos, diz: o
artigo 88 dá margem a interpretações de que qualquer atividade de evangelização seja criminalizada. Também dizem que isso inviabiliza o trabalho com as pessoas que recebem nos centros de recuperações. Ou seja, as casas de recuperações também não vão poder aplicar um acompanhamento espiritual às pessoas que estão saindo dos vícios. Veja como é estratégia realmente do diabo. No entendimento dos líderes religiosos, toda manifestação fora dos templos estaria sujeita à censura, o que impediria, por exemplo, retiros de igrejas, procissões e caminhadas, né? Isso de modo geral, tanto para os católicos como para os protestantes lá. Tudo que for religioso, eles estão querendo banir. E tem uma parte também aqui do que eu tive acesso que diz que eles querem se intrometer até mesmo naquilo que a igreja prega em seus cultos, né, em suas reuniões. Por exemplo, uma homilia. Né? Uma homilia é muito complicado, porque eles queriam interferir nas homilias, né? Eles querem acabar verdadeiramente. É um ataque, é uma guerra decretada contra o cristianismo. Diante disso, meus amados irmãos, nós precisamos rezar. Mateus capítulo de número 24 e capítulo de número 25 vai falar sobre o fim dos tempos. Aqui nós temos a grande prova disso, né? Cada vez mais que o tempo passa, o combate aumenta. E nós estamos presenciando esta guerra decretada contra a religião lá na Bolívia, que nós precisamos rezar muito, certo? Essas ideias comunistas vêm com este objetivo: tirar totalmente a religião, né? Tirar totalmente a fé do povo e fazer que o povo seja um povo materialista. O Deus do comunismo é o materialismo. Então nós precisamos ter muito cuidado. Meus amados irmãos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Espero que eu tenha ajudado aí a vocês nesses esclarecimentos e que nós possamos perseverar firmes e fortes na nossa fé católica. Você que deseja me enviar uma sugestão, fazer uma pergunta, manda para o meu WhatsApp, DDD 85, o número é 996 13 35 93. Você que ainda não me segue no Instagram, coloca lá Missionário Daniel Silveira. Me segue lá no Instagram, que lá eu faço muitas partilhas como é que é a minha vida missionária. Quero que vocês rezem pelos meus benfeitores, pessoas que me ajudam financeiramente por mês. Muito obrigado. O dinheiro de vocês me ajuda muito, certo? Mas o maior benfeitor da minha vida são aqueles que rezam por mim, pelo meu matrimônio, pelas pessoas que estão aí na nossa missão, tá bom? Você que ainda não viu o canal que eu tenho no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira, se inscreva no canal e vamos juntos evangelizar. Salve Maria, beijo no coração, até a próxima. Que Deus nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.